os judeus que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador? Não estão sacrificando, não porque tenham aceitado Jesus. Tem judeu messiânico que sim, aceitou Jesus, aceita Yeshua, Jesus, como Senhor e Salvador. Mas judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, pessoas que virão a crer no Senhor, eu creio nisso, eles, neste momento, eles não creem. E neste momento também não sacrificam. Mas por quê? Porque entenderam que Jesus é o sacrifício perfeito? Não. Porque não tem o templo, não tem o... E sem o templo não pode ter o sacrifício. Mas existe uma outra ansiedade no coração daqueles que querem sacrificar, porque não entenderam que Jesus é o Senhor e Salvador. Agora, Jesus falou desse assunto? Falou. Nós já vamos ouvir Jesus falando desse assunto, sobre o terceiro templo, o que vai acontecer no terceiro templo. Se isso ficou claro para você, eu quero que você entenda que existe uma outra preocupação no coração do judeu, que vai construir o terceiro templo e que quer sacrificar, está se preparando para sacrificar, e isso vai acontecer. Então, o que vai acontecer? O judeu, ele tem a preocupação da novilha vermelha, porque está escrito, vamos abrir em Números capítulo 19, em Números capítulo 19, às vezes, eu tô aqui em live, né, na live, eu sei que esse vídeo vai ser visto depois, mas, gente, cada dia eu fico mais espantada com a agressividade. Isso faz parte dos últimos dias, mas eu ainda não me acostumei não com esse nível de agressividade, porque as pessoas se escondem por detrás de um nome que ninguém vai saber quem é, um comentário que não tem foto. Então essa agressividade faz parte dos últimos dias mesmo. Números capítulo 19 está escrito, foi Deus que mandou, tá? Antes de Jesus era necessário acontecer isso. O Senhor disse a Moisés e Arão, essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco de sangue com o dedo dele, asperjará para a frente da tenda do encontro 7 vezes, e assim ele continua a falar sobre a importância dessa novilha vermelha até chegar no versículo 9. Um homem que esteja pura juntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora que é oferta pelo pecado. Aqui está muito claro para a gente que reconhece que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que esta novilha vermelha é Jesus. Essa novilha vermelha, ela tirava, naquele tempo em que não tinha Jesus, ela servia como oferta pelo pecado. Essa novilha vermelha era muito necessária para o funcionamento do templo. Sem ela, o templo não funciona. Porque a novilha vermelha que você vê, é o sangue da novilha vermelha que purifica todos os utensílios do templo. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, tá entendendo? E o templo somos nós. Olha que lindo, é a imagem de Cristo. Então, para o judeu, como funcionar o templo se não tem a novilha vermelha, que é porque o sangue da novilha vermelha vai purificar e santificar todo o templo. Porque essa busca a novilha vermelha, que é onde você digita agora no Google, você vai ouvir o tempo todo falando da novilha vermelha, que elas eram criadas há 30 anos, que elas são criadas lá no Texas, e há 30 anos que não nasce uma perfeita. E agora eles levaram para Israel para examinar mais de perto, para ver se essas que eles levaram, elas vão ser perfeitas no decorrer de 3 anos. Se forem perfeitas no decorrer de 3 anos, é porque está habilitada para ser a novilha vermelha do templo. Bom, então,
A outra coisa que a novilha vermelha, a função da novilha vermelha, ela era queimada lá no monte, aonde? No Monte das Oliveiras, onde Jesus entregou a sua vida, porque ele entregou no Calvário, é lógico, mas lá no Monte das Oliveiras, quando vieram prendê-lo, ele disse, peraí, ninguém vai tirar minha vida, sou eu que entrego. Então ele verbalizou no Monte das Oliveiras que ele estava entregando a sua vida, ele estendeu a sua mão e permitiu que o prendessem. Não foram os romanos que o prenderam, nem os soldados do templo que o prenderam. Quem se entregou foi Cristo, ele se entregou por amor a mim, a você. Entendeu? Então, lá, esta novilha vermelha deveria ser queimada no Monte das Oliveiras e a cinza misturada com água, ela tinha a função de purificar o povo. Você viu o que está escrito aqui? Aí todo mundo que quisesse entrar no templo tinha que passar pela aspersão dessa água com cinza da novilha vermelha. Então a pessoa estaria purificada, santificada e habilitada a entrar no templo. Sem a cinza da novilha vermelha, ela não poderia entrar no templo. A preocupação do judeu ortodoxo e ultra-ortodoxo é justamente essa. Precisamos encontrar, puxa, está tudo pronto para o terceiro templo. E tem a profecia de que virá o Messias. Eles acham que vai ser o Messias, mas na verdade vai ser o anticristo. Então tem a profecia de que ele virá, de que haverá paz, de que ele construirá o terceiro templo. Então a gente precisa fazer a nossa parte. A parte do que os ultra-ortodoxos e os judeus que estão do Instituto do Templo, eles já prepararam os instrumentos musicais, 3.000 harpas, já prepararam as vestimentas, já prepararam todos os utensílios, os levitas e sacerdotes, as roupas já têm, já estão sendo treinados. Então o que está faltando? O acordo do anticristo, trazendo paz, a construção do templo, e a novilha vermelha. Por isso que está em alta esse assunto, novilha vermelha. Está em alta porque as novilhas hoje é um ponto turístico lá em Israel. Elas foram colocadas lá em Siló. Muitas vezes, já levei muitos grupos lá em Siló, elas não estavam lá, elas chegaram agora, nesse ano. E então, quando eu levei grupo, ainda não estava. Virou um ponto turístico de você tirar a foto com a novilha vermelha. Mas às vezes as pessoas tiram foto e nem sabem o que é, qual é a importância profética, entender para nós cristãos. Vamos deixar claro de novo. O que a novilha vermelha tem a ver com a gente? Nada. Você não precisa dela. Você tem Cristo. Então, para nós cristãos, qual é a importância? É saber que se tem toda essa movimentação, Jesus está voltando. Porque é entender que o terceiro templo, não falta só Deus falar, é hora. E aí ele vai ser construído. Mas e aí? Deus quer que o terceiro templo seja construído? Deus quer que animais sejam sacrificados? Deus vai permitir, é diferente. E por que Deus vai permitir que seja construído, que animais sejam sacrificados? Para que a cegueira caia por terra. Eles vão ficar muito encantados com o anticristo. Esse é o Messias. Só ele conseguiu a paz, só ele conseguiu construir o terceiro templo. Olha quanto tempo sem a construção do terceiro templo. Tá mudo? Tá não. Veja o seu som, tá? E então para nós, qual é a importância? É saber que o anticristo tá às portas. Essa é a importância pra gente. É saber. E qual é a importância de Deus, qual é a importância do terceiro templo para Deus, já que ele usou o profeta Ezequiel para dar medidas exatas à planta, inclusive os judeus que estão envolvidos neste projeto de construção do terceiro templo, eles usam as medidas de Ezequiel, a planta que Deus deu para Ezequiel. Veja, Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés, deu a planta do primeiro templo para Davi, que passou para o seu filho Salomão, e depois Deus falou como ele queria o segundo templo. Mas então, o terceiro templo, Deus vai permitir, por quê? Para que os judeus que hoje não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, depois de 3 anos e meio
em que eles vão estar sendo enganados, sacrificando. Só vai durar 3 anos e meio o sacrifício no templo. Depois que eles estiverem sacrificando por 3 anos e meio, então se a sua pergunta é, a novilha perfeita vai nascer? Vai, porque está escrito em Daniel 9, em Mateus 24, que haverá sacrifício novamente no templo. Vamos deixar claro de novo, para que não apareça ninguém falando? O sacrifício acontecerá não para nós cristãos, mas para judeus que não reconhecem Jesus como seu Messias. Ficou claro? Então, e por que Deus permite? Porque Deus quer que a venda caia dos olhos. Com 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar o acordo com eles, vai profanar o templo, então eles vão entender, fomos enganados, ele não é o Messias, e é nesse momento que eles vão entender quem é o verdadeiro Messias. Está entendendo agora? Essa é a importância da novilha vermelha para nós cristãos, saber que nós estamos num momento tremendamente profético, muito perto da manifestação do anticristo e muito perto da manifestação de Cristo para a sua igreja. Esta é a importância para nós. A novilha vermelha não faz diferença nenhuma na sua vida, a não ser mostrar. Eu vou ler para você em Daniel, como Jesus fala sobre este momento que haverá sacrifício, né? Em que haverá sacrifício. Então, aqui, deixa eu abrir. Daniel, já está em Daniel capítulo 9. O Senhor, ele diz, peraí que eu estou em 11, tá? E aqui está escrito, Daniel 9, 27, é tudo que eu estou explicando para vocês. 9, 27. Ele fará, quem ele? O anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, que significa 7 anos, são semanas de anos. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Aí tem aquela turma que fala, isso já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano, sim, destruiu e cessou o sacrifício, destruiu o templo. Mas o Império Romano, nenhum romano entrou no templo, ele não fez nenhum tipo de profanação, não sobre o altar, por exemplo, porque está escrito que ele fará, aí é Jesus falando. E agora, você leu comigo Daniel capítulo 9, agora veja o que Jesus mesmo vai falar em Mateus capítulo 24, sobre este momento, no versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, então, aí em Daniel tem descrito como que ele vai colocar uma estátua dele, vai profanar o Santíssimo Lugar, vai sacrificar no templo, assim como Antíoco ele sacrificou no altar porcos para profanar. Ele era uma sombra do anticristo. E agora o anticristo vai fazer isso. Ele vai profanar. O Império Romano destruiu o templo, assim como o Império Babilônico. Mas a profanação no Santíssimo Lugar e no altar vai acontecer quem vai realizar é o anticristo. E aqui está escrito, Jesus, mais uma vez, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É o que Jesus está falando. Neste momento, haverá grande perseguição, eles perceberão que eles foram enganados e eles vão ter um encontro com Jesus. Zacarias 12 fala desse encontro, assim como José teve um encontro com seus irmãos que o rejeitaram, que lançaram numa cova, numa cisterna, assim como os irmãos de Jesus, eles
receberam perdão e um abraço de José, os irmãos de José, desculpa. Da mesma forma, Jesus, eles reconhecerão que Jesus é o Senhor e Jesus os perdoará e os abraçará. Aquele abraço emocionante de José, que ele chorou com seus irmãos, é o que vai acontecer entre Jesus e os judeus. Então, eu creio que para você ficou claro, não é? Que o porquê, a necessidade. Novilha vermelha para cristão só mostra que para nós o tempo, assim, se eu tivesse colocado uma ampulheta, que é aquela medição de tempo, estaria restando um pouquinho só de areia para o tempo perfeito acontecer. Para mim, o tempo perfeito de acontecer é a volta de Jesus. E para nós cristãos mostra que nós estamos às portas da construção do terceiro templo, estamos às portas do anticristo se manifestar e nós veremos, né, coisas grandiosas, profecias acontecerem debaixo dos nossos olhos. Para os judeus, um grande sonho será realizado, a alegria vai durar pouco, porque o anticristo vai enganá-los. E eles vão perceber com pouquíssimo tempo. 3 anos e meio passa muito rápido. Pensa o que você fez 3 anos e meio atrás. E você vai ver como passa rápido. E a alegria, eles esperaram desde o ano 70 depois de Cristo até agora para a construção do templo. E a alegria vai ser muito pequena. E eles vão perceber o tamanho do engano que eles estarão envolvidos.